Olá, nós vamos falar sobre a pedagogia Waldorf, essa pedagogia que vem crescendo com milhares de escolas no mundo todo e que se estabelece cada vez mais como uma pedagogia que traz um caminho mais humano para atender aos desafios do nosso tempo. Essa pedagogia ela foi fundada por Rudolf Steiner, que cresceu na fronteira austro-húngara e deixou uma contribuição riquíssima, muito valiosa em vários domínios da ciência e da arte, como a agricultura, a arquitetura, filosofia, medicina, a pintura, dramaturgia, a educação, eu acho que eu já falei, estudos bíblicos herméticos. E ele inventou uma arte também, a euritmia, que se utiliza de movimentos para expressar os sons em gestos e é praticada também no mundo todo por milhares de pessoas. Essa pedagogia, ela começou a realmente acontecer a partir de um pedido de um diretor de uma fábrica de cigarros, a Waldorf Astoria, e por isso que a pedagogia até hoje traz esse nome, pedagogia Waldorf. O diretor se chamava Emil Moltke e ele abordou Steiner, já conhecia Steiner também, para que desenvolvesse, fizesse uma escola para atender aos filhos dos funcionários daquela fábrica. E o contexto histórico era a Primeira Guerra Mundial e Rudolf Steiner viu que ele já tinha pensado na necessidade de uma reforma educacional, não pensado só, ele já tinha escrito sobre isso e ele viu no pedido de Emil Moltke a oportunidade de desenvolver o seu pensamento, aquilo que ele via como necessário na educação. E foi muito bom que aconteceu esse pedido, porque ali nasceu a escola modelo e talvez Steiner nem soubesse que hoje aquela escola estaria aí no mundo sendo tão necessária para isso que a gente vive hoje, enquanto humanidade. É importante mencionar também que a pedagogia Waldorf ela foi criada, desenvolvida a partir da antroposofia, então ela tem as bases todas nessa ciência espiritual, trazida também por Rudolf Steiner, que tem em suas pesquisas, em seus critérios e conceitos o mesmo rigor científico, e ela vem trazer uma visão ampla do ser humano, da Terra, do universo, desde a sua origem até o seu destino. E na antroposofia também, Rudolf Steiner propõe um caminho de desenvolvimento espiritual. Então na antroposofia está as bases da pedagogia Waldorf. E já na arte da educação, na primeira palestra da arte da educação, Rudolf Steiner ele coloca que a pessoa que quer se colocar nesse caminho, quer trilhar esse caminho de educador, como professor, ele tem que ter a disposição para se conectar com o mundo espiritual. Como cada um vai fazer isso aí, se vai fazer a partir do que ele propõe na antroposofia ou se vai fazer a partir do caminho que já busca, de conexão para a espiritualidade, cada um é que sabe, se é através de meditação, quanto tempo vai passar meditando, cada um é livre para fazer, mas é importante que se faça. E uma outra coisa também é com relação à autoeducação. Então o professor ele tem que estar muito atento e disposto a se trabalhar para se desenvolver e se autoeducar, porque assim é que ele vai atuar na educação do outro, porque ninguém educa ninguém, cada um se educa, educa a si mesmo. E eu posso propor, eu posso propiciar, é isso o que eu posso fazer, o ambiente dá as condições para que a criança se eduque.
Então, não tem como trabalhar com educação sem compreender como o ser humano se desenvolve, né? Então, é preciso esse olhar, estudar o ser humano, como ele aprende, o que acontece, né? As experiências que esse ser humano, enquanto é pequenininho, vive hoje, como que reverbera no futuro, na sua velhice, né? Na sua fase adulta. Então, tudo isso conta. E por isso que é uma pedagogia viva, né? A pedagogia Waldorf. Essa pergunta eu carreguei durante um tempo, por que a pedagogia Waldorf é uma pedagogia viva, né? E uma das respostas está nisso aí, né? Porque o olhar que o professor tem para cada criança precisa ser um olhar individualizado. Eu olho para a criança a partir daquilo que ela me mostra, como ela se revela a mim. E cada ser humano, ele é único, cada um tem uma digital, mesmo vivendo, né, trazendo tudo aquilo que qualquer um ser humano, todo ser humano traz, e trazendo a hereditariedade também, mas cada ser humano, ele é único e se mostra de uma maneira. Então, uma das coisas muito importantes para o professor é se desenvolver na observação fenomenológica, que é uma observação que vai vai olhar para aquilo, para o fenômeno, aquilo que se revela a ele, sem julgamentos, sem preconceitos, sem rótulos, né? Sem classificar. Então, é olhar apenas o fenômeno. Isso é uma coisa fantástica, porque não é fácil de fazer, exige muito treinamento, disciplina, né, no pensar, porque o ser humano, ele tem essa tendência, já olha e já vai classificando, é isso, é aquilo, faz isso por isso, né? E não pode ser assim. Só por isso já seria uma pedagogia viva, né? Mas tem mais coisas, porque o Rudolf Steiner, ele fala que além de ter esse olhar para esse ser humano, eu ainda tenho que contextualizá-lo na época em que ele está, na época da humanidade, né? Em que momento é esse que esse ser humano está inserido e em que cultura que ele está também. Então, a pedagogia Waldorf, ela pode ser vivenciada em qualquer lugar do planeta e mesmo que as escolas sejam parecidas, né, que você olhe e diga, é uma pedagogia Waldorf, mas o que é feito ali, naquela escola, é único em cada sala, com o seu professor e seus alunos, o que é feito ali é único. E por isso que a pedagogia é tão rica e ela é chamada, é vista como uma pedagogia viva, porque é mesmo. Então, vamos olhar para o ser humano, né? Em um dos aspectos que Rudolf Steiner traz, que tem muito mais coisas para ser olhada, mas aqui a gente vai olhar para a trimembração humana. E o que é isso, né? A ciência espiritual diz que o homem, ele tem espírito, alma e corpo. Então, nos primeiros 21 anos, o ser humano, ele está desenvolvendo o seu corpo. A partir dos 21, ele desenvolve a alma. E depois dos 42, né, dos 21 aos 42, ele desenvolve a alma e dos 42 a 63, ele desenvolve o espírito. Então, porque também isso é uma coisa, né? É um fundamento que Steiner traz que o ser humano, ele se desenvolve em ciclos de 7 anos. Então, tem os primeiros 7 anos, que é esse que eu falei, dos 21, que desenvolve o corpo, depois, e aí vai mais 21 anos e depois 21 anos. Essa trimembração, né, do corpo, alma e espírito, ela acontece também quando o ser humano ele está desenvolvendo o seu corpo, ele está crescendo e ele leva 21 anos para chegar totalmente nesse corpo.
Então, esses 3 primeiros 7 anos do ser humano, né, dos 0 aos 21, o ser humano está desenvolvendo o seu corpo. E aqui também há uma trimembração, né? Assim como no corpo, que tem 3 polos bem definidos, que é o sistema neurosensorial, que tem a sua concentração maior na cabeça, então o sistema neurosensorial. Então ele vai agrupar, né, tudo aquilo, todas as impressões sensoriais que o ser humano internaliza através dos órgãos dos sentidos, junto com as funções neurais, tudo isso está aqui no sistema neurosensorial, que está em todo o corpo, né, os nervos, tudo, mas tem a maior concentração na cabeça. Então, através desse sistema, as impressões externas são internalizadas através de imagens, né? Então, mesmo eu olhando aqui o que tem nessa sala, eu vou colocar dentro de mim através de imagens que serão as representações mentais e também a imaginação, né? Uma que vai me levar, que traz a corrente do passado, e uma outra que me leva para o futuro, né? A representação mental e a imaginação. Então, esse sistema neurosensorial, ele está a serviço da consciência e traz uma qualidade anímica do pensar, né? Essa qualidade da alma que é o pensar. Olhando um pouquinho mais para esse polo aqui, né? Ele é frio, então uma pessoa de cabeça quente é melhor que a gente não esteja perto dela, né? Para o homem atuar com eficácia e estudar, pensar, enfim, fazer qualquer coisa, ele precisa estar com a cabeça dele fria, porque de cabeça quente ele não vai a lugar nenhum, né? Então, aqui não tem tanto sangue, né? Quando leva um corte na cabeça, não vai sangrar tanto quanto se levasse na barriga. Aqui na cabeça também está mais próximo da morte, né? A pessoa que leva uma pancada na cabeça, a preocupação em torno dela vai ser muito maior do que se ela levasse uma pancada no pé, né? Então aqui na cabeça, rapidinho ela pode ir a óbito com uma pancada na cabeça, dependendo da proporção da pancada. Mas numa pancada no pé, mesmo que seja uma pancada muito grande, é sujeita ela perder o pé, mas ela não chega a morrer por causa de uma pancada no pé, né? Então, é bom olhar para isso, porque depois a gente vai vendo como tudo isso se distribui aqui e como esses fundamentos vão nos auxiliar na educação. Então, polar a esse sistema, né, neurosensorial, nós temos o sistema metabólico motor, que, como o próprio nome já diz, né, metabólico, ele vai agrupar todas as funções metabólicas, a digestão, a nutrição, né, tudo isso a gente come. Aqui há um processo de transformação das substâncias até encontrar os nutrientes para mandar para cada parte do corpo. Então aqui tem muita ação aqui nesse polo, né? E junto também com aquilo que no meu corpo está a serviço do meu movimento, né? Então todas as funções do movimento e metabólicas, elas estão aqui inseridas nesse sistema. E tem uma outra coisa também, que é com relação à reprodução. Então, tanto a reprodução interna das células, como a externa, né? Aqui nesse polo eu posso gerar uma vida, criar um novo ser humano. E é muito interessante porque, enquanto aqui as impressões de fora eu internalizava através das imagens, né? Através de imagens, aqui aquilo que eu produzo, aquilo que brota em mim, eu boto no mundo. Então, no polo neurosensorial, o mundo eu internalizo através
das imagens. Aqui no metabólico motor, o mundo, né, aquilo que está em mim, que entrou, que transformei através da minha ação, eu coloco o resultado no mundo, né? Então esse polo é o polo da vida, né? Aqui está bem mais próximo da vida, eu gero vida o tempo inteiro, inclusive eu posso gerar uma nova vida, um novo ser humano e colocar no mundo, né? Aqui tem muito mais sangue, é muito mais vivo, né? E é quente, né? É o polo quente, é melhor que aqui seja quente mesmo, né? Enquanto aqui é frio, no polo da cabeça, aqui é quente. E esse polo ele vai estar com os membros e o abdômen. E está a serviço dessa qualidade da alma que é o querer. Tá? E a gente vai olhar para isso daqui a pouco também. Entre um e outro está o sistema rítmico. E como o próprio nome diz, né, ele tem um ritmo, né? Aqui está os pulmões e o coração. A nossa respiração, se a gente for olhar bem direitinho, ela é ritmada, inspirar e expirar, contrai e expande, né? Os batimentos cardíacos, eles têm um ritmo, quando eles saem do ritmo, alguma coisa está acontecendo que não é legal. Então, a característica desse aqui, ele alterna, né? Ele tanto, nesse polo, tanto eu absorvo o mundo como eu mando para o mundo. Há uma troca aqui com o mundo, né? E ele está a serviço do sentir, né? Esse sistema rítmico. Esses três grandes polos, o pensar, o sentir e o querer, e que o homem ele vai desenvolver essas qualidades enquanto ele estiver desenvolvendo o corpo de 0 a 21 anos. Então, aqui na cabeça eu tenho o pensamento, no meu sistema rítmico o sentimento e aqui no meu metabólico motor o meu querer. E é interessante porque Rudolf Steiner, uma das tarefas da pedagogia Waldorf é fazer com que esse desenvolvimento se dê de forma harmoniosa. Então é preciso que o professor esteja atento para olhar como cresce essa criança, né? Ela tem que crescer equilibrada entre o seu pensar, o seu sentir e o seu querer. Não adianta ser uma criança muito inteligente, cheia de conceitos, né? Não vamos nem colocar a criança, vamos colocar o adulto mesmo, né? A pessoa cresceu e sabe tanto, filosofa tanto, sabe tanto da vida, mas na hora de realizar, de se colocar no mundo, não tem a força necessária para atuar. E às vezes a pessoa faz tanto, mas não sabe nem por que está fazendo, não para pensar, né? Por que eu ajo dessa maneira? E também tem aquelas pessoas que são tão inteligentes, né? Fazem tanto, mas não sabem se relacionar e perdem muitas chances, às vezes, de trabalho e de relação em casa, enfim, porque não tem um equilíbrio emocional. Então, uma das tarefas da pedagogia é que esse ser humano ele cresça equilibrado entre o seu pensamento, o seu sentimento e a ação. Então, nos primeiros 7 anos, aqui a criança ela é toda querer, né? A cabeça é enorme, a proporção da cabeça e do corpo a cabeça ela toma uma proporção bem maior, né, que o corpo. Aqui está tendo uma grande atividade, mas a consciência, né, aquele pensar que julga, o pensar crítico, analítico, ele está adormecido. Ele dorme aqui. E a força, aonde a criança está acordada, é no seu metabólico motor, no seu querer, nos seus membros, né? Então, tanto que o movimento, a criança não para, né? Tem uma força de movimento muito grande, né? E ela parece trazer uma inteligência no corpo que sabe o que ela precisa, né? Então, ela vai buscar o movimento que ela precisa. Então, nesse momento, nos primeiros 7 anos, eu não vou estar trabalhando com a criança, solicitando a ela
que ela desenvolva aqui o pensar. Eu não vou ensinar ainda letrinhas para ela, nem conceitos, porque aqui essa força ela está adormecida. Então ela vai estar formando os órgãos, vai estar formando a cabeça, e eu preciso deixar que essa força ela esteja toda a serviço dessa formação, para que esses órgãos ela fique bem formada, né? Seja saudável. Aí na pedagogia Waldorf, né, isso é olhado com muita responsabilidade. Então, nesses primeiros, de 0 a 7 anos, a criança era para ela estar na casa dela, com a sua família, para crescer ali, ganhar autonomia no corpo, né, receber todo o cuidado, o ambiente para sua formação. Mas hoje a gente sabe que o pai, a mãe precisa sair para o mercado de trabalho, né? E não tem mais aquela família que ficava em casa. Então, os jardins e os maternais Waldorf, eles são em caráter emergencial, né? Acontece por uma necessidade. Mas ele vem, a educação infantil Waldorf, ela vem como uma extensão da casa. Por isso que nas salas de jardim, ela é toda montada como uma casa mesmo, né? Então a professora, ela faz o lanche na frente das crianças, tem uma cozinha dentro da sala, né, onde a criança ela pode participar dessa execução. É importante que ela vivencie os processos começo, meio e fim. Então inicializa fazendo o lanche, depois vão sentar, vão lanchar e depois vão retirar tudo aquilo, vai lavar, guardar e deixar bonitinho. Tudo isso feito na frente das crianças. Ela precisa viver isso. O ambiente para ela é o ambiente do brincar, é o trabalho sério dessa criança. Então, brincando, ela vai se apropriando do mundo. Então, vai se disponibilizar nessa sala espaço, que é muito importante, para a criança poder correr, brincar, né? Ter espaço para se movimentar. O brinquedo, ele tem também uma importância grandiosa. Essa criança, ela está chegando no mundo, está desenvolvendo os seus sentidos básicos, principalmente o tato. Então, que brinquedos são esses que eu vou dar para essa criança? Né? Se eu der somente plástico, ela não vai reconhecer aquilo que é natural, aquilo que é verdadeiro. É importante que eu disponibilize para essa criança brinquedos naturais, de madeira, pedrinha, areia, algodão. Por quê? Um dos fundamentos de Rudolf Steiner é que nós somos feitos das mesmas substâncias que o mundo aí fora, né? Então, eu tenho em mim terra, água, fogo, ar, cálcio, ferro, aquilo que tem fora no mundo, né? Os planetas, o universo, eu tenho isso também dentro de mim. E como acontece lá fora, as expansões e as contrações, também acontece isso no meu corpo, né? E quando a criança ela está diante dos brinquedos naturais, reverbera dentro dela a verdade. Ela se conecta, né? E reconhece aquilo, porque ela foi feita daquilo também. Mas se eu pego tudo já que foi muito processado e dou para essa criança, ela não vai surtir o mesmo efeito, né? Então, por isso que nos jardins, nas escolas Waldorf, a gente procura, né, utilizar os móveis e os brinquedos, aquilo que é disponibilizado para a criança, o mais próximo do natural, quando é possível, né? E claro que se não tiver condição, não vai se deixar de fazer a pedagogia Waldorf por causa disso, de forma alguma. Mas se você puder, se é possível, é melhor que vá buscar aquilo que é mais natural. Uma outra coisa também é com relação a não dar nada pronto para essa criança, né? Ela está chegando no mundo, né? Todo o ambiente desse jardim e desse maternal é colocado para essa criança para que ela internalize um mundo bom. Então, eu vou possibilitar através desse brincar que ela construa e não destrua, porque eu quero que ela seja uma pessoa que constrói no mundo, que contribui para um mundo melhor e não que destrua o mundo,
né? E se eu dou para ela tudo muito prontinho, aquela boneca toda prontinha, o carro já com todos os detalhes, até com motorista, o aviãozinho, se essa criança ela for usar mesmo da força do brincar que há dentro dela, que é da criatividade, ela vai destruir aquele brinquedo, que ela vai tirar a porta, vai querer botar em outro lugar, enfim. Então eu dou brinquedos que ainda não estão tão prontos para essa criança, para que ela construa. Mas eu não posso também dar Lego, só Lego, aqueles bloquinhos, tudo já feitinho, redondinho, porque a vida não é assim. Quando eu vou construir algo na vida, eu vou pegar cada coisa de um jeito e eu vou encaixar e vou ver como é o que resultado eu posso ter daquela situação. Não é tudo os bloquinhos de Lego, né? Não estou criticando os Legos. Tudo bem ter Lego, mas eu preciso oferecer para a criança brinquedos onde ela possa construir a partir da criatividade dela de coisas inusitadas, que ela esteja lá no ócio e vou pegar isso aqui, juntando com isso, dar um resultado, né? É importante também para o ambiente de jardim que o professor ele esteja propiciando, né, um ambiente caloroso, né? Os gestos tem que ter muito cuidado em como esse professor se expressa, como é que eu olho para essa criança, que olhar que eu dou para ela, como que eu falo com ela, né? Porque ela está na fase da imitação. Ela está olhando para mim, ela é uma esponjinha. Quanto menor a criança, mais esponja ela é. Então ela vai estar olhando para mim, olhando e me copiando como ser humano, né? Coisas que eu não vou nem imaginar que ela está pegando e absorvendo e absorve. Então olha aí uma grande responsabilidade, né? A partir de mim esse serzinho vai ser um ser humano também. Eu vou impregná-la com aquilo que eu sou. E inclusive nessa fase de 0 a 7 anos, o professor ele tem influência inclusive nos órgãos, na formação, porque é isso que ela está fazendo nos primeiros 7 anos, né? Formando os órgãos. E o professor ele influencia nisso também. É daí a grande importância. Então ela é toda querer, né? Aqui dorme e aqui no sistema metabólico, no querer, ela está muito acordada. Então ela vai, aqui termina o processo da cabeça. Uma das coisas, a formação, né, aos 7 anos, uma das coisas que começa a acontecer quando essa força plasmadora sai daqui da cabeça e passa para cá, para o sistema rítmico, começa a haver a troca dos dentes, né? Então isso é algo que aparece e que diz também que a criança agora diz para a gente que ela está pronta agora para começar esse trabalho com o pensar, né? Então nascem os molares, né? Tem a troca dos dentes e aí a partir daqui é tão interessante porque todo esse período dos 7 aos 14 anos são períodos de troca, né? E a gente viu que no sistema rítmico eu troco com o mundo, né? Então, até pelo meu respirar, eu inspiro, passa rapidinho por um processo e eu já devolvo para o mundo essa respiração, já com um pouquinho de mim também, né? E então isso acontece, é muito nítido, essa característica do que acontece agora com a criança que chega nessa fase dos 7 aos 14, agora a cabeça já ganhou uma proporção, já diminuiu, né, a proporção com o corpo, e agora vai ganhar, quem ganha o estirão é aqui o tórax, né, essa parte aqui do sistema rítmico. Antes, aqui no querer, né, na criança de jardim de infância, se trabalhava com a força da imitação. A criança ela aprendia imitando o professor, né? Então o cuidado era nesse sentido. Agora a criança ela vai aprender pelo sentimento e através da força
da antipatia e simpatia. Na simpatia, eu estou no querer, eu estou lá junto com tudo, com o ambiente. Na antipatia, eu me afasto e analiso. Com essas forças que vai ser trabalhado, que a criança vai ser trabalhada nessa fase na escola e que abrange o ensino fundamental, dos 7 aos 14 anos. Né? Então, os primeiros anos, o que o professor vai estar olhando? Né? Os primeiros anos, 7 a 9 anos mais ou menos, né? Ela ainda é muito querer, né? Então vai estar olhando para os hábitos, como que ela pega no caderno, como que ela senta, qual é a sua postura para estudar, né? Como ela se relaciona com esse material. Então, mais que aprender a ler e a escrever, é preciso olhar para como que é essa relação com os estudos, porque são as bases, né, dessa vida acadêmica que a criança vai levar para o resto da vida. Até hoje eu estudo, né? Então, se eu fiz uma boa base lá atrás, isso vai facilitar a minha vida depois. E se não fez também, né, o processo vai acontecer ao contrário. Então, é importante olhar para como essa criança está construindo, começando, formando essa base da sua vida de estudos aí que está começando. O estudo aqui, né, o professor não tem aquele livro didático que as escolas têm, né, que chega no começo do ano, os pais têm que comprar. Não, na pedagogia Waldorf, o professor ele vai olhar para o conteúdo, vai estudar aquele conteúdo, internalizar e vai passar para a criança através de imagens, né? Por isso a gente usa muito também a arte, todo o ensino fundamental, ele tem muita arte no seu currículo, por isso nada melhor que a arte para ativar o sentimento, né? A criança ela aprende pelo sentimento. Aqui, né, na primeira infância, a criança precisava de alguém, de um adulto para imitar, né? Aqui, no sistema rítmico, nesse sentido, os 7 aos 14 anos, que está desenvolvendo essa parte, a criança, ela olha o mundo, né? Ela aprende o mundo e se manifesta nele também. E ela vai precisar de uma autoridade amada, né? Então, ela precisa de alguém que ela vai respeitar porque ama. Não é porque tem medo dessa pessoa ou ela nem tem uma pessoa que respeita. As duas coisas são contrárias. Ser autoritário e ter esse amor pelo medo, isso é ruim. E também não ter o respeito a alguém, ao professor. Hoje a gente vê muito isso, né? Antigamente era um professor muito autoritário, que as crianças tinham medo daquele professor. E hoje a coisa virou para o outro extremo, né? Que não se tem mais respeito com o professor. A gente está cansado de ver isso aí nas escolas, né? E Steiner ele fala que nesse momento do desenvolvimento da alma é necessário que a criança levante o olhar. Eu respeito alguém, mas esse respeito se dá por amor. Eu amo tanto a minha professora que eu faço a minha tarefa de casa. Eu amo tanto a professora que eu cuido aqui, eu faço tão lindo tudo o que é preciso fazer nesse caderno. Então essa relação ela precisa ser construída, porque ela vai ser benéfica para esse adulto que está se formando. Lembra da pausa, né, que a gente falou no começo, aqui nesse sistema rítmico? Ele é caracterizado também pela pausa, né? Um bom ritmo, até na música, o ritmo ele tem pequenas pausas. E no estudo também, como Steiner ele considera esse desenvolvimento, né? Então todo o ensino aqui foi preparado também para que se tenha as pausas. Então o estudo ele é feito em épocas. Então, nas tarefas, nas línguas e nos trabalhos manuais e artísticos, não, porque exige um aperfeiçoamento diário.
mas aquilo que exige o meu pensar de forma mais cognitiva, então os estudos da matemática, de português, biologia, ciências, história, enfim. Esse conteúdo, ele é dado por épocas. Então, tem uma época de 4 semanas, por exemplo, que vai estar se estudando só matemática. Depois, matemática, se dá uma pausa, aquele conteúdo vai dormir e vem um outro conteúdo, que é português, né? E aí vai se estudar português e depois aquele conteúdo dorme e volta para matemática. E eu já ouvi muitas perguntas assim, mas não fica defasado, né? A criança, será que aprende mesmo? E é muito interessante ver isso na prática acontecendo, como quando o conteúdo dorme, às vezes a criança nem entendeu muito bem, mas quando retoma aquele assunto, depois do período, né, da pausa, quando volta a criança, já dá um estalo e ela pega. Então é muito interessante trabalhar com isso e a gente faz isso também, né? Tudo que a gente aprende durante o dia, quando dorme, algo vai lá e coloca nos compartimentos, organiza, para a gente estar pronto de novo nessa cabeça para mais coisas no dia seguinte. Quando a pessoa não dorme, fica confuso, tudo fica confuso, né? Dificulta o aprendizado. Então, o que o Steiner propõe é que ao invés de ter só a noite de sono, tem mais noites, né? A pausa, ela é um pouquinho maior. E uma coisa que favorece isso aí também é porque a gente pode se aprofundar, né? Tudo que a gente for ver naquelas 4 semanas tem relação com aquele conteúdo. É diferente de você, os 40 primeiros minutos do dia, você estuda português que fala de algum autor brasileiro. Aí agora já vai entrar a história que vai falar da África. E vira uma salada no final do dia, né? Dessa maneira. E assim não, com o conteúdo, trabalhando aquela matéria por aquele período, você tem mais oportunidade, facilita para o professor também, que está dando aquele conteúdo, né? De se aprofundar, né? Uma outra característica também é que o professor que pega essa turminha no primeiro ano, ele leva até o 8º ano, né? Ela fica os 7 anos com a criança. Isso é muito rico porque o ser humano, ele é complexo, né? Ele não se mostra assim, eu me encontrei agora com fulano e com 1 mês eu já sei tudo o que ele precisa. E não é assim. Leva tempo para eu conhecer o ser humano. E dessa forma, pegando essa turminha agora, no primeiro ano e deixando, e assim, terminando, levando, né, passando de ano junto com a criança, é possível fazer realmente um trabalho de avaliação, porque eu tenho comigo aquilo que aquela criança conquistou naquele ano, como que foi os processos para ela chegar naquele aprendizado. Então, é muito mais rico, sem falar na construção da relação com a criança e com a família, né, que é outro diferencial também da pedagogia Waldorf. A família, ela está inserida na escola de uma forma real, né? Ela participa da gestão, ela participa de toda a construção da escola e de todos os processos ali vividos. E é muito rico trabalhar dessa forma. Pode até dar mais trabalho, né? As escolas Waldorf, elas não têm um dono assim. Se seguir o modelo que Rudolf Steiner propõe. A gestão, ela é feita de forma trimembrada também entre os professores, o colegiado de professores, os pais e a associação, a instituição que mantém a escola. Então, quando a criança, né, agora aquela força e as características corporais do que acontece, ela antes, quando era pequenininha, né, de 0 a 7 anos, ela se movimentava muito, não parava de se movimentar. Agora, dos 7 aos 14, ela, no primeiro momento, vamos colocar até uns 9, 10, ela ainda se movimenta, mas já não é tanto quanto quando era pequenininha. E
essa força que atuava aqui na cabeça, né, que vai descendo agora para cá e vai atuar agora no metabólico, né? Então aqui vai acordar a partir dos 14 anos, agora vai acordar o sistema reprodutivo, né? Vai amadurecer os órgãos sexuais, os desejos, as paixões, a vontade de namorar, né? De experimentar. Tem agora a atividade, acontece uma atividade interna aqui muito grande, mas nos membros ela não aparece. A criança às vezes tem muito, eu já ouvi muito, e com os meus filhos aconteceram isso também, eles ficam meio preguiçosos a partir dos 14 anos, parece uma preguiça, né? Agora, aquela atividade que estava aqui subiu e veio para a cabeça. Agora, o movimento está no pensar, né? Quando a partir dos 14 anos, a criança ativa esse pensar questionador, crítico, né? E eu falei de uma coisa aqui que eu esqueci, nesse sistema rítmico aqui tudo está, quando a criança está aqui na escola, todo o ambiente, tudo que é oferecido à criança é para que ela internalize um mundo belo, tá? Então, por isso, a beleza, ela vem também através da arte, né? Aí, aqui, né, pronto, aí vamos agora para dos 14 aos 21. Então, a atividade que tinha aqui, que era demais, né, bem ativa, ela agora vai para a cabeça, nesse pensar, como eu falei. A criança agora, esse jovem, né, esse adolescente, ele vai questionar o mundo, ele quer as verdades do mundo, né? E agora ele quer ser uma pessoa, um ideal para olhar, né? Aqui ele precisava de alguém para imitar. Aqui alguém onde ele pudesse respeitar por amor, a autoridade amada. Aqui eu quero um ideal humano para admirar. Eu quero uma pessoa que seja autêntica, verdadeira. Então, se você construir uma relação íntegra, uma relação de verdade, né, real com essa criança aqui, você não vai ter problema com o seu adolescente. Aqui não vai adiantar a autoridade, né? Aquela coisa você vai fazer por fazer, nem a imitação já não conta mais aqui, né? Então, agora esse serzinho, esse adolescente, ele quer o que é verdadeiro mesmo. Então, agora entra esse pensar filosófico, conceitual, a ciência, né? Então, o estudo mesmo, aqui entra o estudo da tecnologia. Vamos estudar essa máquina com tudo que ela tem, com todo o potencial que ela pode oferecer para o ser humano. Antes, seria prejudicial. Aqui, nos 14 aos 21, é benéfico. E a criança ela vai aprender a ter uma relação com a tecnologia, uma relação em que ela pode ter domínio dessa máquina, né? Porque se dá antes, sem a criança ter condição de lidar, vai ser prejudicial tanto para o desenvolvimento da criança, e ela também não vai saber lidar com tudo com os perigos, os malefícios e os benefícios que a tecnologia oferece, né? Então, aqui ela tem maturidade agora para lidar com isso aí, né? Esse aparato tecnológico. Porque tem um mito, né? Uma lenda, sei lá, inventaram que na pedagogia Waldorf não pode ter computador, não pode ter celular, e não é assim, né? Não pode para as crianças que estão crescendo agora, que estão em desenvolvimento. Ela tem que chegar no corpo primeiro, ela tem que saber lidar com esse corpinho primeiro. E a televisão e o computador e o celular tira muito das experiências, do tempo que a criança tem de experimentar o mundo. E isso é prejudicial. Mas não é que a pedagogia Waldorf ela rejeita e ela nega a tecnologia. Não é isso. Senão estaria sendo até contrário ao que Rudolf Steiner propõe. Porque se ele diz que eu tenho que olhar para a época em que eu estou numa época tecnológica de informação,
né? Mas tem o período certo para isso, né? A idade certa do desenvolvimento que vai favorecer esse aprendizado na criança. Então, é isso, né? A trimembração humana, que um dos fundamentos da pedagogia Waldorf, onde tem a estruturação, né, do currículo, é pensado levando em conta isso aqui. E, né, no sistema metabólico motor nós temos o querer, e eu ofereço para a criança um mundo bom. Aqui no sistema rítmico eu tenho o sentir, há uma troca com o mundo, com as forças da simpatia e da antipatia, e eu ofereço para a criança um mundo belo, né? Aqui no pensar, no sistema neurosensorial, que traz o pensar, eu agora ofereço para essa criança um mundo verdadeiro, onde ele vai construir a sua personalidade e se colocar no mundo como um ser humano, né? Por isso que eles questionam tanto. É isso, espero ter contribuído de forma positiva para um entendimento da pedagogia Waldorf. Se inscreva aí no canal, você compartilhe se gostou desse conteúdo, deixe seu like, enfim. Fica com Deus e até a próxima.